Ora bom, eu agradeço à minha amiga Júlia Azevedo a confiança que depositou em mim, que eu não sei se tem motivos para isso, mas enfim. A minha tarefa está muito simplificada porque o professor, o Dr. Jorge Ascensão, fez uma exposição extremamente clara de ideias que para mim considero fundamentais e que subscrevo totalmente. Portanto, eu não vou acrescentar muito ao que disse de uma forma tão clara e simples. Portanto, se calhar, espero me baralhar também. Vai melhorar. Ora bom, dado o tema, eu comecei por falar um bocado da escola que temos e fui um pouco à história. Eu não me situei apenas em Portugal, nem nos anos mais próximos, porque a escola apenas tem uma percepção. Eu devo dizer que sou engenheiro mecânico, portanto não tenho credenciais nenhumas para estar aqui a falar de educação, a não ser que fui filho, fui pai, isso continua a ser, felizmente, e fui professor durante 40 e tal anos na Faculdade de Engenharia. Ora bom, a melhor maneira de aprender continua a ser hoje, quer em termos políticos, é pelo exemplo e pela imitação. E aí os pais, os professores, se forem bons exemplos, já são grande parte da tarefa de educação cumprida. Indo alguns modelos desenvolvidos pelos filósofos, fruto da experiência, fruto da reflexão, etc. Eu peguei apenas em dois. A filosofia dominante na China ainda hoje, com Confúcio, desenvolveu muito o sistema de educação para formar cidadãos que tivessem comportamentos, enfim, acertados para o benefício de todos, também pelo desenvolvimento do Império, mas, apesar de ter uma perspectiva completamente diferente da grega, ele apercebeu-se que o que nós ouvimos esquecemos, o que vemos recordamos e só o que fazemos é que aprendemos. Esqueceu-se de um outro aspecto, mas no quadro cultural em que ele vivia, ele não se atrevia a dizer que ensinar é a melhor maneira de aprender, portanto iam ser os jovens a ensinar para aprenderem mais. Mas isto não se enquadrava na mentalidade. Os nossos amigos gregos, de que somos felizmente herdeiros, tinham objetivos substancialmente diferentes e Sócrates, enfim, talvez o mais importante de todos eles, cerca de 100 anos depois de Confúcio, sua preocupação era desenvolver a capacidade de raciocínio audacioso e de independência mental dos seus pupilos. É uma filosofia substancialmente diferente. Hoje nota-se pouco que somos herdeiros desta escola. Sente-se pouco. Porque cá temos uma escola em que nada disto é objeto fundamental. Desgraçadamente. Enfim, entretanto, passamos pelas universidades medievais, enfim, as pregações nos tempos em que a sociedade era predominantemente religiosa e católica ou muçulmana, eram também grandes escolas. Houve algumas coisas que fizeram mudar muito o mundo e uma delas foi consequência da compra, da venda de indulgências para ganhar o céu, com dinheiro para construir a Catedral de São Pedro, enfim, aquela cidade, a componente do Vaticano, da cidade de Roma, que motivaram uma revolta muito grande de um padre Agostinho que, depois de ter ido a Roma e ver a venalidade que lá havia, resolveu rebelar-se contra a Igreja. Isso deu origem a um movimento protestante que libertou muito as mentes do controle da Igreja, dos padres, dos bispos, essas coisas todas. E que deu, juntamente com outras coisas, origem ao capitalismo liberal, de que a Bolsa de Amsterdã foi fundamental e com um pensamento expresso de forma muito clara por Adam Smith há 250 anos, mais ou menos, em que defendia que se cada um tratar do seu interesse próprio, individual, a sociedade beneficia, porque há uma mão invisível que tudo harmoniza.
Nós temos 2 séculos e meio de capitalismo liberal e parece que a mão invisível não funciona tão bem como o nosso amigo Adam Smith pensava. Portanto, efetivamente a dinâmica económica foi grande, isso foi um benefício, mas as coisas não correram assim tão bem como isso, e nós estamos a sofrer sucessivas crises que resultam de um mau funcionamento desta mão invisível que não harmoniza tanto como era esperado por ele. A própria máquina a vapor foi importante na Revolução Industrial e desenvolveu-se a partir de certa altura um paradigma educativo da era industrial que condicionou os modelos de instrução, de formação, mas dominados por interesses económicos mais ou menos imediatos e em que o objetivo era formar quadros que desempenhassem tarefas com competência, que não fossem críticos, que não contestassem e que, enfim, que era preciso desempenhar as suas tarefas como convinha para a economia funcionar. Isto é o exemplo da instrução da era industrial numa fase inicial, era na prática, nas fábricas se aprendia, como estes miúdos, ou como esta miúda e aquela senhora que está ao lado, numa fábrica têxtil. A certa altura, concluiu quem tinha empresas que não bastava esta aprendizagem nas fábricas, era preciso haver uma instrução e uma formação em escolas. E temos a criação, enfim, de escolas, sobretudo a partir de meados do século XIX. Com várias correntes, a vantagem é que, em alguns casos, deu origem à instrução universal para todos e em França até para meninas também, a partir de 1860 e tal. Foi um passo em frente. Temos este modelo que eu conheci perfeitamente, não sei se muitos dos presentes também conheceram. Nós ainda estamos um bocado dentro do modelo da era industrial. Surgiram, desenvolveram-se, entretanto, outras pedagogias. Por acaso, num livro que vai ser lançado dentro de uns 10 dias, falo da pedagogia da obra da rua do Gaiato, em que o trabalho é um fator importante, mas não é o único. A responsabilidade de uns miúdos em relação aos outros é fundamental e isso, quanto a mim, conta imenso. E depois há valores que aqui têm a ver com valores religiosos. Um dos mestres mais importantes de todos os tempos é um homem do século XX, Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, desenvolveu modelos de grande eficácia ligando a instrução à libertação, de uma libertação que não se faz sozinho, de uma aprendizagem que não se faz sozinho, aprendemos todos uns com os outros, mas ligando educação com capacitação e a capacidade, nomeadamente, de trabalhar com uma sociedade mais humana sem se sujeitar necessariamente aos interesses económicos dominantes. Foi um homem que teve influência em muitos sítios, inclusive em Timor, que se calhar mantém a língua portuguesa em parte graças a Paulo Freire. Temos aqui uma sala de aula na Coreia do Sul, muito bem equipada, um modelo que no PISA é muito valorizado, apesar dos governantes do país não estarem muito satisfeitos com isso, porque dizem os estudantes trabalham dia e noite, têm ótimos resultados no PISA, mas não têm imaginação, não têm criatividade, não têm iniciativa. Portanto, isto dizem que é um bom sistema, nós não estamos satisfeitos com o sistema que temos. Portanto, nem sempre o PISA avalia também com isso. Felizmente, há outros casos bastante melhores, que é o caso da Finlândia. Curiosamente, na Finlândia, a educação é toda pública, não é burocratizada, que é uma desgraça que nós temos, educação provida pelo Estado. Eu não sei se é educação, aquilo é burocracia, basicamente, suponho eu. Pois, isto são salas de aula na Finlândia.
Isto é uma pouca vergonha. Mas parece que as crianças não se bem com isso e a sociedade também, e que só saem daqui pessoas com capacidades que muitos portugueses gostariam de ter e não adquirem na escola. Isto é outra sala de aula também, miúdos a brincar, enfim, está frio, mas estão aqui a brincar com água, não sei o que é que estão a fazer. Isto é uma desarrumação total, parece que estamos a ir em nossa casa com os miúdos a brincar, que se calhar é uma vantagem, não sei. Curiosamente, na China há regiões onde o sistema educativo também tem evoluído imenso. Curiosamente, quer nas zonas da China onde tem evoluído, quer na Finlândia, uma grande atenção aos ditos maus alunos, àqueles que têm dificuldades. E, inclusive, na China, muitas vezes, professores de escolas de topo que vão para escolas da periferia das cidades para melhorar essas escolas. Portanto, atenção às pessoas e não necessariamente aos melhores alunos que vão para a universidade e que não fazem outra coisa senão estudar para tirar as grandes notas e, como diria alguém, não brincam, enfim, não sei, parece que os resultados não são assim muito bons. Isto são exemplos de algumas escolas chinesas. Curiosamente, parece que há escolas chinesas onde a música é importante, a arte é importante. Eu julgo que a música e as outras artes, como os trabalhos manuais de todo tipo, feitio, desde a prática da agricultura, os trabalhos oficinais, etc., são fundamentais na educação e toda a gente devia passar por aí, não é para os meninos. Portanto, isto não é para os meninos pobres das classes baixas. Eu, felizmente, era filho de engenheiro, mas fiz de tudo. Desde que cada filho tinha um canteiro que tinha que cuidar, cultivei da horta, etc. Fiz trabalho em madeira, em metal, em mil e uma coisas. Até crochê aprendi a cozinhar também. Coisa que não era própria para meninos, enfim. Nem em casa não se cultivava essa distinção tão nítida que havia nos tempos, nomeadamente da ditadura. E, curiosamente, meu pai, em 60, publicou uma pequena brochura sobre a importância da imaginação criadora. Estávamos em plena ditadura. Se havia coisa que não se cultivava na ditadura era a imaginação, muito menos a imaginação criadora. Mas meu pai sentia que isso era fundamental e este país não ia a lado nenhum se os jovens não se fossem habituados, as crianças, a pôr a sua imaginação criadora a funcionar. Claro que isso não funciona em escolas em que não há espaço para nada, em que as regras são todas muito estritas, há programas enormíssimos para cumprir e a educação das crianças às vezes não sabe onde é que fica no meio disso tudo. Mais alguns exemplos de escolas chinesas. A questão da aprendizagem de uns com os outros julgo que é muito importante e foi uma das coisas que eu procurei fazer na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, quer com os meus alunos do primeiro ano, quer os alunos do último ano de mestrado, quer no programa doutoral, onde consegui, em alguns casos, que se criassem verdadeiras comunidades de aprendizagem. Toda a gente aprende com toda a gente. Eu, felizmente, acabei a minha carreira há um ano, como comecei, isto é, como aprendiz. Se nós não estamos a aprender com as crianças, com os jovens, o que é que andamos a fazer? Eu acredito muito na capacidade de aprendizagem. Acredito muito pouco na capacidade de ensino, nomeadamente a minha. Ora bom, os pais e os professores têm fortes concorrentes, nomeadamente na televisão, nos jogos de console e mais não sei o que é. São realidades e que têm de ser consideradas naturalmente na educação. Se estamos ao lado, quem é que educa mais? São os pais? São os professores? Ou é a televisão? Ou são os jogos de computador? Portanto, a realidade, a educação não pode passar ao lado de realidades tão fortes como esta. Eu considero que as novas tecnologias são uma riqueza enorme, permitem acesso a conhecimentos, enfim, infindáveis. Agora, a digestão disso, fazer disso conhecimento e disso sabedoria,
é coisa que uma criança sozinha não consegue. E aí, se calhar, os pais e os professores podem e devem ter um papel. Ora bom, eu falei da escola que temos, agora gostaria de dizer algumas coisas sobre a escola que, se calhar, todos gostaríamos de ter. Gostaríamos que a educação ajudasse a que todas as pessoas em todo o mundo tivessem condições de satisfazer as suas necessidades mínimas fundamentais: água, alimentação, casa, energia, educação, saúde, sejam nascidos no primeiro mundo, ou no segundo, ou no terceiro, seja onde for. Portanto, esta criança tem tantos direitos como qualquer outra, ou estas, em que ser com os outros e para os outros fosse um dos objetivos. Enfim, eu tenho aqui algumas imagens de como se pode aprender cedo a ser com os outros e para os outros. Onde a curiosidade, que é a base do conhecimento, a capacidade de análise, o conhecimento do mundo, de si próprio, dos outros, e a contribuição até pela avaliação da evolução própria e dos outros, devem desempenhar um papel fundamental. Enfim, a curiosidade destes miúdos e o desejo de aprofundar, de analisar o conhecimento daquele, e que seja uma escola onde se possa sonhar, criar, construir novas realidades. A todos os níveis, físicos e sociais, etc. 2500 anos depois de Confúcio dizer que é aquilo que fazemos que aprendemos, basicamente, houve mais um instituto nos Estados Unidos que chegou à conclusão de que o que se aprende em aulas expositivas, para a maior parte das pessoas, é muito bom. As melhores maneiras de aprender são não só fazer, como dizia o Confúcio, mas também ensinar. Eu adorava estar no último lugar das salas de aula com os meus alunos a expor e a comentar as exposições dos colegas, e a criticar e a sugerir. Enfim, parecia que eu era preguiçoso, mas se calhar talvez fosse mais eficaz. Eles são mestres excelentes, melhores do que eu, que é preciso... Agora, apesar de tudo, há uma metodologia e uma disciplina. Eu, metodologia, acho que sabia alguma coisa. Ensinar e aprender com os outros, considero que é fundamental. Isto é de um modelo que desenvolvi na Faculdade de Engenharia, projetos liderados por estudantes, em que eles aprendiam uns com os outros, necessariamente estudantes de diferentes anos, portanto, com... Ok, eu vou acabar já, quase. Bom, felizmente temos agora a possibilidade de fazer estas coisas todas a nível planetário. Cuidar do planeta também é outra coisa importante. Eu acho que nós teremos a escola que queremos se a construirmos. E não vão ser os ministros, se calhar, os elementos-chave dessa construção. Vamos ser nós. Uma escola onde se possam desenvolver as múltiplas inteligências de todos. Eu acho que ainda tenho algumas coisas que posso desenvolver na minha inteligência pequenina. Ainda não estou completamente senil. E acho que estamos... Hoje sabe-se que não há uma inteligência, há muitas. E é importante todos eles se desenvolvam. E não é com um modelo muito estrito que se concentra numa apenas das inteligências lógica ou matemática que nós vamos formar pessoas que sejam capazes de enfrentar qualquer crise, porque não foram formadas para uma profissão específica, o que não quer dizer que não tenham sido formadas também para isso, mas têm que ser formadas para muito mais do que isso. E para enfrentar os desafios do futuro imprevistos. E já agora deixem-me falar de outra coisa que é importante. Eu não percebo porque é que nas escolas não pode haver momentos de reflexão, de paragem, de meditação, de autoanálise, autocrítica, etc. Porque eu acho que as escolas não têm que ser necessariamente
campos de batalha ou centros de abusos, de prática de abusos de uns em relação aos outros. Houve tempos em que isso se cultivava por razões religiosas, não precisamos necessariamente de motivações religiosas para fazer isso. Aliás, no Oriente pratica-se bastante a meditação e não é de índole religiosa. Enfim, tenho a impressão de que estaremos de acordo. Para mim, eu vejo a escola como uma escola da multiculturalidade, da responsabilidade, como referiu muito bem, e da cidadania mundial. Era isto basicamente que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado.